o tratamento que a gente dá dos narradores no Teatro dos Sentidos é como se eles tivessem vivido aquela história. Na época da pandemia, em 2022, apesar de já existirem as leis, é, leis que dizem que é preciso ter política pública para as pessoas com deficiência, justamente para serem protagonistas, a gente começou a perceber que nenhuma das secretarias de cultura, não, em todos os níveis, municipal, estadual, federal, não tinha essa preocupação. O palco e o pódio são lugares de virtuosos. O Papo Cabeça com Pé abre os olhos para um grupo de teatro que usa a escuridão para jogar luz sobre a invisibilidade cultural das pessoas com deficiência. O Teatro Dois Sentidos propõe uma nova linguagem teatral em que o público é convidado a vendar os olhos e mergulhar numa experiência onde pessoas cegas e não cegas utilizam os outros sentidos para penetrar na história que é contada, interpretada, ou melhor, vivida por atores com e sem deficiência. Mas o que apenas podemos ver quando estamos de olhos fechados? Para responder a essa e outras perguntas, o Papo Cabeça com Pé recebe a diretora, autora e criadora do Teatro dos Sentidos, Paula Wenck. Bem-vinda. Como foi escrever uma peça que não se vê? Fábio, eu queria só pedir licença a você antes de responder, só fazer uma descrição minha para as pessoas que forem assistir essa nossa conversa, que forem pessoas cegas. Então, eu sou uma mulher loura, de cabelos cacheados, repicados na altura do ombro, tenho olhos castanhos, uso uns óculos assim no estilo Ray-Ban, mas óculos claros, tenho olhos castanhos, como eu falei, né? E estou usando um vestido, só aparecem as alças, com muitos grafismos. Antes de escrever um espetáculo, eu pensava em me comunicar como alguém do teatro com uma plateia de pessoas cegas, porque em 1997 foi quando eu comecei a pensar sobre esse assunto. Não, a audiodescrição nem tinha chegado no Brasil ainda. Então, eu comecei a caminhar no Rio, assim, eu morei em Brasília durante muito tempo, 15 anos, fiz faculdade de teatro aqui, aí depois fui morar de volta ao Rio, né, quando eu tinha me formado, e aí, voltando a ver aquela paisagem da minha cidade natal, fiquei pensando assim, nossa, quanto tempo eu fiquei sem ver essa paisagem, aí um raciocínio vai puxando o outro, aí comecei a pensar nas pessoas que moravam no Rio de Janeiro que nunca puderam ver essa paisagem maravilhosa da cidade das mais lindas do mundo. E aí comecei a pensar, a refletir sobre isso. E, poxa, como seria essas pessoas no teatro? Será que elas entendem totalmente uma obra encenada? Aí comecei a pensar, nossa, acho que em alguns momentos elas devem ficar sem entender muito o que acontece quando tem as cenas mudas, etc. Então, não foi um processo assim, vou escrever uma peça inclusiva. Quero me comunicar com pessoas cegas e que elas compreendam tudo. E aí, várias coisas aconteceram, foi um processo longo. Assim, eu estava com esses pensamentos, ao mesmo tempo eu dava aula de teatro na Casa da Gávea, e aí lá tinha as leituras dramatizadas, onde os atores leem com forte carga interpretativa e leem as rubricas das ações. Então, eu fechava os olhos como diretor e imaginava. Então, as coisas começaram a se encaixar. As coisas que eu pensava sobre essa plateia de cegos, mas esse, esse hábito de frequentar as leituras dramáticas, e aí eu comecei a querer escrever e me comunicar com pessoas cegas. Então, eu não tinha, nem sabia da existência do termo inclusão. Então, eu não estava pensando em nada especificamente, assim, politicamente falando. Eu estava simplesmente preocupada em me comunicar com um nicho de pessoas que eu achava que não tinha essa comunicação. E foi muito, muito simples escrever para pessoas com deficiência visual, porque o livro é isso. Um livro é isso. Você não conta com imagens, assim, grosso modo, né? Claro que tem livros que são ilustrados, mas você está descrevendo ali as imagens. Então, eu entendo de linguagem teatral, porque, afinal de contas, né, sou uma mulher que estudou teatro na faculdade, etc. E sabia que, para o entendimento da pessoa cega,
eu precisaria de algumas descrições, como existem descrições nos livros. Então, eu comecei a pensar em personagens narradores, que narrariam, assim como tem narradores de livros, nas histórias dos livros também, que narrariam as histórias ou os momentos que fossem necessários, que não coubesse, que não caberia em diálogo, os narradores poderiam dizer. E o tratamento que a gente dá aos narradores no Teatro dos Sentidos é como se eles tivessem vivido aquela história. Eles contam com muita carga emotiva, porque é como se eles fossem alguns dos personagens daquela história contando para alguém aquela história. Então, não é uma narração fria. Nesse espetáculo, por exemplo, que a gente está em cartaz já há mais de 20 anos, o Teatro dos Sentidos, que a gente sempre volta, é, as duas narradoras, elas representam a personagem feminina principal, como se ela contasse essa história para o público dela, porque é uma contadora de histórias. Então, e assim vai. O Teatro Sentido sempre tem narradores que são alguns dos personagens no futuro, contando aquela história para alguém. E a inclusão a gente faz de todas as formas possíveis. Assim, no elenco eu sempre pretendo ter, no mínimo, o que existe na população. Então, pelo menos no palco, 10% do elenco eu sempre quero que sejam de pessoas com deficiência, porque hoje em dia a gente está nessa faixa de 9% da população. Então, pelo menos eu sempre tento retratar o que é a realidade, né? E a gente já trabalhou com toda espécie de pessoas com deficiência, cadeirantes, surdos também já fizeram, pessoas surdas já fizeram parte do nosso elenco também, que era muito bonito, inclusive, porque a gente tinha pessoas surdas conseguindo se comunicar com pessoas cegas, que é muito difícil, né? Porque o surdo precisa ver a linguagem dos sinais, que às vezes o cego não conhece essa linguagem dos sinais, então assim, é muito difícil a comunicação entre eles. E ela, graças a Deus, no teatro do sentido se fazia a pessoa surda provocando os sentidos da pessoa cega. A gente está vivendo, hoje um momento de vários trabalhos culturais e inclusivos. Você acha que a gente começando a viver um momento de protagonismo cultural das pessoas com deficiência? Eu acho que, graças a Deus, sim, mas, assim, eu participo dessa luta há quase 30 anos. Então, assim, eu acho que isso foi feito de muito esforço. Eu acho que a causa da pessoa com deficiência na cultura não foi uma causa levada com a devida atenção, como foi levada os outros segmentos. Não se falava nem, não existia o termo inclusão. Então, não existia política absolutamente nenhuma. Eu me sinto assim, como é que eu vou dizer? Quase como uma precursora mesmo de ter aberto. Eu nem tinha um diagnóstico ainda de autismo nível 1 de suporte. É porque era óbvio que as pessoas com deficiência eram segmentos, obviamente, mais excluídos. Isso era óbvio. Só que, de repente, o que começou a acontecer é que os segmentos que começaram a tomar força nesse ambiente da cultura foi o movimento LGBTQIA+, o movimento negro, enfim, das mulheres e vários outros segmentos. E eu fui vendo isso com muita alegria também, porque, assim, são segmentos que precisavam realmente ter esse espaço, mas me assustava muito a pessoa com deficiência não vir primeiro, porque nem existia
uma igualdade, uma equidade, vamos dizer assim, de direitos, porque a questão da pessoa com deficiência era até entender uma obra, era sair de casa para ver uma obra, era tão, repleto de necessidades primárias que isso me causou um certo estranhamento de não ter começado justamente por esse segmento. Mas, ok, tudo bem, vamos em frente. E à medida que as coisas foram avançando, eu ainda fui achando muito estranho que a gente não tivesse esse protagonismo. E vou te falar das poucas não, mas das muitas coisas que nós fizemos até para que isso de fato acontecesse, porque chegava a ser ridículo. Nós não termos essa não sermos pensados para ter esse protagonismo. Vou dar um exemplo de como nós tivemos que fazer. Na época da pandemia, em 2022, apesar de já existirem as leis que dizem que é preciso ter política pública para as pessoas com deficiência, justamente para serem protagonistas, a gente começou a perceber que nenhuma das secretarias de cultura, não, em todos os níveis, municipal, estadual, federal, não tinha essa preocupação. O máximo que acontecia é uma ação ou outra de acessibilidade, assim, e de qualquer forma. Olha, sua obra tem que ter uma ação de acessibilidade. Nossa, com isso aí os cegos nunca tinham nada, porque é muito mais caro ter audiodescrição, você tem que ter aparelho, você tem que ter uma roteirização às vezes anterior. E o surdo, a pessoa surda, basta que venha uma pessoa que é tradutora de Libras e aí a acessibilidade comunicacional se faz. Então as coisas estavam muito de qualquer jeito, sabe? De qualquer jeito mesmo. Então aí eu fiz um projeto que eu acho que isso foi muito importante, honestamente, na época da pandemia, um projeto que foi patrocinado pela Embaixada do Reino dos Países Baixos. E nesse projeto, nós conversamos com todos os secretários de cultura estaduais e municipais de capital. Foram 28 lives. E quando não ia o secretário de cultura, ia a pessoa mais importante ou alguém da área de acessibilidade. E nessa live nós dizíamos exatamente o quê? Olha, existe uma lei, então vocês precisam. Você pode até ter políticas culturais para a inclusão da comunidade LGBTQIA, preto, etc, etc. Mas, por lei, o único segmento que você tem obrigação é a pessoa com deficiência, porque está na lei da pessoa com deficiência. Existem várias leis que protegem. Então, e nós apresentamos também nessas lives o teatro no sentido como sendo uma forma diferente de fazer teatro, que não era simplesmente, vamos dar o protagonismo para os coitadinhos das pessoas com deficiência. Não é nada disso. É um projeto que ganhou, desde o primeiro edital que nós a Caixa Econômica, nós fomos a maior bilheteria da Caixa em 2010. Então, assim, nós fazendo coisas nesse universo e a plateia gostando muito. Então, nessa live, a gente inclusive dizia, olha, não é para vocês pensarem em coisas simplesmente para nos ocupar, porque pode ser bom para a nossa cabeça. Não, nós temos muito o que dizer e todo o nossa bagagem de sofrimento ou de vivência ou de alegrias que talvez tenha a ver muito até com a nossa condição, podem dizer muito, tem muito a dizer artisticamente para uma população. Então, nesse percurso dessas 28 lives, inclusive conversando no final com a Secretaria Nacional da Cultura, que na época era a Secretaria Nacional da Cultura, nós demos esse recado de dizer, olha, precisa fazer e precisa ter protagonismo, e não acessibilidade cultural não é só comunicacional e de locomoção, é ter as pessoas com deficiência no protagonismo. E muitas das secretarias também. Não, você tem que contratar uma pessoa com deficiência. Não, na cultura o mais importante não é simplesmente dar trabalho para pessoas com deficiência, é fazer as pessoas com deficiência mostrarem que são capazes. Por quê? Porque isso também é muito claro. O palco e o pódio são lugares de virtuosos, de capazes. Então, assim, o esporte está fazendo a sua parte. Talvez porque porque cavou durante muito tempo fomento, então eles têm as Paralimpíadas, têm não sei quantos campeonatos, etc. Embora o esporte tenha uma questão que a cultura
não tem e que é muito bom para a cultura. Não existe a paracultura. O paradesporto, como ele é físico, né, como o esporte ele é eminentemente físico, e muitas das deficiências são ligadas à questão física, você é obrigada a ter grupos, você ter uma bolhas assim do paradesporto. E a cultura não tem isso. Então, a cultura mistura muito mais. Então, por isso que eu acho extremamente importante nós ocuparmos o nosso espaço de realmente fazermos o que, infelizmente, até o esporte tem essas limitações por questões do físico. Então, na cultura não tem isso. Na cultura você pode ter uma novela, uma pessoa que seja cadeirante de verdade, você pode ter um filme que tenha pessoas com deficiência, pessoas sem deficiência. E aí a gente pode promover realmente essa coisa de todo mundo junto e misturado, todo mundo incluído, de uma forma muito mais, vamos dizer assim, veemente para todo mundo. Então, e sempre fazendo valer que o palco e o pódio são lugares de virtuosos. Então, que é tudo que a pessoa com deficiência sente necessidade de mostrar, não de mostrar, mas de simplesmente poder exercitar a sua capacidade, porque a gente sofre muito com capacitismo, que é justamente a crença de que não somos capazes por termos alguma diferença ou alguma deficiência. Então, eu acho que esse protagonismo, assim, claro que existe agora, essas coisas estão acontecendo, mas elas vieram através de muita luta e luta nossa. Não necessariamente porque o governo resolveu que agora era o momento. Não, olha, já tinham resolvido que era o nosso momento. E quantas vezes eu não tentei conversar no governo? Eu sou uma pessoa que assim, eu tenho que estar sempre conversando com todo tipo de. Todo mundo que está sentado no poder, eu tenho que conversar sobre. E eu me lembro que já estivemos em foco, e mesmo assim havia um preconceito muito grande com relação aos artistas. Então, assim, eu acho que estamos tendo protagonista, mas eu sei o quanto nós tivemos que bater em porta de ministro. Já bati em porta de ministro da Cultura para dizer: vem cá, e aí? E aí foi até na porta do ministro Calheiro, que agora é diplomata, está em Beirute, mas ele foi secretário de Cultura do Rio 2 vezes e ministro da Cultura. E cheguei a conversar com ele, ele criou a primeira secretaria de arte inclusiva no Ministério, a primeira sessão que tinha a ver com a acessibilidade no Ministério, graças a uma conversa que eu bati lá e fui conversar com ele sobre. Então, assim, eu sei o quanto nesses 27 anos a gente não teve que conversar com ministros, conversar com secretários de cultura, e mesmo conversando, eles não entendendo o que a gente estava falando, achando que eles, por obrigação, por lei, tinham que fazer uma coisa para nós, os coitadinhos, e não é isso. Tem muita coisa boa, muita coisa muito potente. Imagina, se o artista é aquele que precisa. Eu sempre falo que existe uma diferença muito grande do entertainer para o artista. O entertainer dá o que o público quer. O artista dá o que o público precisa. Então, assim, nós temos muitas coisas a dizer que as pessoas neurotípicas e neuroatípicas também, ou todo mundo diferente, precisa de fato ouvir. Né? Nós somos bem diferentes, né? E, e essa diferença que a gente tem é uma diferença que pode acontecer com qualquer pessoa. Eu sei que eu nunca nessa encarnação vou ser preta e possivelmente também nunca venha a ser um homem ou homossexual, ou o que quer que seja, mas pessoa com deficiência, eu no ano passado me descobri sendo uma, quando fiz testes neuropsicológicos que resultaram em altas habilidades e autismo nível 1 de suporte. Então, a deficiência é uma causa de todo mundo, não tem como você não conviver com o familiar, com você na velhice. Então, é uma causa de todos, e é óbvio, eu acho que a gente está tendo algum protagonismo, e eu não tenho. Minha sensação não é dizer, ai, que bom, que alegria, não. A minha sensação é de indignação de como demorou para se perceber isso, e temos que avançar muito. Eu nem tenho essa sensação de, ai, que bacana. Não, gente, já era óbvio que já não era sem tempo de que a gente tinha que desfrutar disso, né? Afinal de contas, somos muitos, somos uma nação de pessoas com deficiência.